atuando de uma forma humanizada, com empatia. Hoje, o meu objetivo com vocês aqui é tirar vocês da zona de conforto. Vai doer um pouquinho, mas é necessário, tá? A gente vai falar, porque é um tema que nós não podemos jogar um para o outro. Nós somos os atores da política da assistência social. Então, eu estou falando com pessoas da saúde, da educação, da assistência, da família, da sociedade civil, do Ministério Público. Então, essa formação que a Secretaria da Assistência Social nos solicitou para que a gente pudesse aí reforçar com vocês, criar um plano de estratégia, tentar evitar, né, a multiplicar o bullying e o cyberbullying, é algo muito importante, é algo assim que precisamos falar. Então, agradecer mesmo a assistência. Não conheço vocês, então não estou falando nada para Maria, para Joana, para o Pedro. Estou falando como falo em todos os municípios que estamos perpassando com essa capacitação. Gente, eu montei para vocês aqui, e é muito difícil, porque eu gosto de andar, de mexer os braços, mas eu vou tentar ficar fixa aqui. Quero que vocês, neste momento, façam uma reflexão. Quero que vocês coloquem o óculos, quero que vocês limpem os ouvidos de vocês, quero que vocês deixem a subjetividade lá fora. Quero que a partir de agora vocês abrem a mente para ouvir sobre esta temática. Não quero identificar culpado, mas quero traçar um plano com vocês para que possamos aí administrar um tema tão importante que é o bullying, né? Porque quando nós falamos, olha o que está no slide, capacitação e desenvolvimento de ações no combate do cyberbullying. Nós, primeiros, precisamos falar do bullying, que é o que vem antes, tá? Do cyberbullying. Então, a gente precisa entender essa temática. Confesso a vocês que eu estou com um pouco de dificuldade aqui para poder passar os slides, mas vamos ver se eu vou conseguir. A Amanda já me sinalizou qual que é o botão, mas eu não consegui encontrar. Deixa eu só... Ô, Ana, lá embaixo, do lado esquerdo, tá lá perto daquele menuzinho. Aí você vai clicar nele, que daí ele vai abrir. Mas eu não consegui, Amanda. Você está dizendo, mas aqui para mim não... Não aparece? Eu acho que eu compartilhei errado. Deixa eu ver se... Deixa eu sair, então, só um pouquinho. Isso. Pessoal, só mais um pouquinho. Eu estou acostumada a usar uma... Deixa eu ver se é a tela inteira. Porque se... Não é. Se você colocar a tela inteira, você não vai conseguir ver o pessoal. Então, é uma janela. Vamos tentar mais uma vez aqui. Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte, se eu passar, vocês estão vendo? Está passando? Sim ou não? Está passando? Parece. Uhum. Está passando? Tá, passou. Para mim passou. Agora, passou? Para mim também. Passou. Então tá bom. Eu não vou ver vocês, mas aí eu vou passar do jeito aqui para que a gente possa agilizar. Gente, nas minhas palestras e eventos, a gente faz uma apresentação breve do nosso currículo, mas eu sou assistente social há mais de 10 anos e eu tenho muito conteúdo para falar com vocês, e no decorrer da capacitação que a gente vai ter mais momentos aqui, né, Tiara? Então, aí a gente vai se conhecendo e temos muito trabalho para desenvolver. Então, vamos ao que interessa, que é a nossa formação sobre esta temática. Eu quero que vocês me falem aqui, pode ser no chat, a Amanda pode fazer uma verificação. Eu tenho pessoas da saúde,
da assistência, da comunidade em geral? Só me respondem para mim, alguém, por favor. Quem está aqui hoje? Eu sou da educação, na área da educação, professora. Legal. A Tiara é da assistência. Quem Ô, mais? Ana, Oi. nós temos o pessoal da educação, de todas as Eu sou escolas. professora também. Temos profissionais da educação, funcionários, trabalhadores da área da saúde e trabalhadores do SUAS, além de professores, funcionários em geral também. Foram convidados, tá? Então, Conselheiro tutelar também, viu, Ana? Ai, perfeito, que bom. Então, a sociedade civil, que são os pais das crianças e adolescentes, não estão nessa, vão estar numa próxima, é isso? Isso, os pais a gente vai focar posteriormente a esse evento de hoje, até porque nesse momento vocês vão trazer o conteúdo, vai nos deixar um pouco mais calçados, né? Um pouco mais preparados sobre o conteúdo, sobre o assunto. Tem os materiais que eu gostaria que vocês pudessem nos apresentar, tudo aquilo que vocês nos mandaram, tem vídeos, né? Tem vários materiais de apoio que os professores vão poder usar, e aí depois, num segundo momento, fazer não sei se vai ser pelo Meet ou pelo YouTube, com os pais dos alunos. Entendi. Aí nós vamos organizar essa logística. Como hoje é o primeiro contato que nós estamos tendo com vocês, os materiais digitais, tanto cartilha quanto vídeo, já estão prontos, e acredito que a empresa que está executando, né, porque eu sou contratada da empresa, ela em breve vai estar direcionando a vocês, tá? Agora eu entendi. Bom, já que estamos aqui com os atores da assistência social, da política pública, então eu acredito que eu também aqui vou ter, além de profissionais, vou ter pai, mãe, avó, responsáveis aí pela criança, pelo adolescente e pelo jovem. O nosso foco aqui é entender como trabalhar, tentar discernir, interagir com a nossa política de assistência social do município de Lobato, não reclamar, tá? Críticas só se for construtivas, porque a gente vai construir aqui como fazer essa abordagem. Então, a gente vai limpar, a gente vai colocar os óculos, porque nós somos pai, mãe, responsável por criança e adolescente, e também temos o nosso código de ética enquanto profissional. Então, eu quero que vocês tenham esta visão, tá? Bom, hoje, com a pandemia, tudo intensificou as formas de se comunicar. Ou seja, a nossa conexão hoje, ela se dá de forma digital. Ela se dá de forma por meio dos nossos aplicativos. E isso tudo está acontecendo devido ao período da Covid-19. Sendo assim, temos que considerar que não só nós, adultos, né, e as nossas crianças, nós estamos utilizando esses aplicativos, essas ferramentas, YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, os aplicativos, o Zoom, o Teams. E nós, nesse período, tivemos que nos reinventar. Nossa, Ana, mas eu já estou cansada de ouvir essa palavra, que eu tive que me reinventar. Eu perdi o emprego, eu fiquei desempregada, minhas vendas caíram. Mas, gente, nós tivemos que aprender a viver de uma forma diferente, tá? Uma forma saudável, segundo a Organização Mundial de Saúde, sim, usa máscara, correta higienização das mãos. Como é que as nossas crianças, neste período de pandemia, que muitas das vezes fazem as brincadeiras no ar livre, com os coleguinhas, como que hoje, se eu perguntar para vocês hoje aqui, eu não conheço vocês, tá? Quem
tem criança e adolescente. Como que foi? Nós estamos há quase 2 anos na pandemia, ficar com essas crianças dentro de casa. Como que está sendo? Como? A literatura, ela vai nos dizer que essa conexão se dá por meio da internet, por meio da tecnologia de comunicação e informação. Mas hoje, a internet, os aplicativos aqui citados, eles nos trazem o quê? Que eu preciso falar com o outro e eu preciso ter essa interação social. Como é que eu vou interagir com o outro? Ana, mas o meu filho precisa estudar e ele precisa do celular. Como que no período da pandemia eu não ia deixar o meu filho com o celular? Não só eu, como vocês aí devem conhecer alguém que está deixando o filho sozinho em casa. Porque olha o valor para pagar uma babá. Escola voltou? Agora sim. Como que estava antes? Então, muitos pais, e quando eu falo que eu não quero que ninguém aqui julga, não quero ninguém aqui apontando o dedo, eu quero dizer para vocês que é preciso ter um olhar da totalidade, se colocar no lugar do outro. Como que os nossos filhos iam estudar sem a tecnologia? Então, a internet, ela vai nos dizer o quê? Como que é essa interação social? Então, a internet, nas últimas décadas, se tornou uma das ferramentas essenciais. Quando nós vamos preparar uma capacitação, inclusive a nossa literatura é sobre toda a nossa formação em base desse livro, tá? De Neide Ribeiro. Ela vai dizer o tempo todo sobre esse termo de interagir. Todos que estão na rede virtual possuem interesses em comuns. Então, eu preciso falar com a saúde, eu vou usar o meu celular. Eu preciso ter um WhatsApp. Eu preciso ter um pacote de dados. Eu preciso que o meu filho estude. Então, eu preciso de uma internet, de um Wi-Fi. O Facebook, em 2017, divulgou uma pesquisa onde, no mundo, em 2015, 3,2 bilhões de pessoas com acesso à internet. E 4,2 bilhões de pessoas excluídas da internet. E essa pesquisa, que é o que está neste livro, é de 2015. Não estávamos em pandemia. Então, ao mesmo tempo que eu preciso interagir, eu tenho aqueles grupos que estão conseguindo acessar e eu tenho aqueles grupos que não estão conseguindo acessar. E é aí que a gente precisa falar. E eu nem estou falando de cyberbullying ainda, eu estou fazendo um contexto histórico para vocês. Hoje, nós falamos assim, aluno, você tem internet em casa? Tenho. Não tem? Leva o material impresso. Vai ter o dia, o horário, você vai levar o seu material para estudar. Aqueles que não têm acesso à internet é considerado hoje, no período de pandemia, um excluído. E eu posso afirmar para vocês com propriedade, a internet hoje, ela faz parte do orçamento familiar. É como se nós pagássemos a água, a energia e a internet. Mas, Ana, ela é uma necessidade básica? No período da pandemia, sim. Ela se tornou algo que é básico e que é essencial para nós. E nós hoje ouvimos muito assim, nossa, mas o aluno não fez atividade. Nossa, por que ele não fez atividade? Sendo que nós temos Wi-Fi até na esquina. Gente, nós não temos. Se a pesquisa está dizendo da exclusão, eu tenho pessoas, eu tenho alunos, não sei se é o caso de Lobato, mas que nunca, tá? Que não tiveram a oportunidade de avançar nos estudos.
Porque aí a gente envolve família, educação e assistência. Não se pode ter evasão escolar. A evasão escolar, ela está relacionada ao quê? Às condicionalidades de um programa que está relacionado à assistência social. E com a pandemia, dobrou o número, pois a única forma de interação, de conexão, foi por meio da internet. Então, eu não quero que vocês se culpem. Nossa, o meu filho, ele está viciado na internet. A criança não sai da internet. Gente, nós vamos ter que criar uma estratégia de como ocupar o nosso jovem assim que essa pandemia passar, para que ele comece a sair do virtual e ir para o real. E esse será o nosso desafio. Eu não estou falando só do município de Lobato, não, tá? Eu estou falando nível mundo. Né? Teve algumas pesquisas que a imprensa aí divulgou do aumento dos lucros, né, das empresas de tecnologia. Então, a gente teve o lado bom, mas a gente está passando por um período muito difícil. E essa formação de hoje, quando nós fomos aí convocados pela Tiara, pela secretária da assistência, qual é a preocupação em falar sobre o bullying e o cyberbullying? Olha o que está no slide. A preocupação é com o uso inadequado. A mãe tem que trabalhar. Quem vai monitorar? Como que eu vou saber o andamento das atividades do meu filho por meio da internet? O Google, ele está ali na primeira tela do celular. Está livre. Não bloqueia quando você vai para alguns sites inadequados. E o que nós vamos fazer? Tá? Então, estudos apontam uma preocupação não só, tá? Eu vou falar uma palavra agora que vocês vão falar que é forte, mas é a realidade, porque a gente fala em cima de literatura, não só da pornografia, mas também da linguagem do jovem, da fragilidade dos laços pessoais e também, gente, e eu fiquei assim muito assustada com a pesquisa que disse o quê? A estética que é posta pela mídia. Eu atendo, porque eu sou palestrante na área de família e de violência contra a mulher, e as mães falam assim, Ana, a minha filha quer roupa, mas uma calça jeans custa R$110. A minha filha, ela não quer repetir roupa. Aí eu penso, gente, mas a roupa se lava. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? O que a mídia está dizendo? O que o Instagram, o Facebook está passando para as nossas crianças e para os nossos adolescentes? E aí, enquanto pais, enquanto vocês, atores da assistência social, vão ter essa preocupação, né, de como trabalhar essa temática. Precisamos entender que, de acordo com o Estatuto da Juventude, no Brasil, jovens estão entre a faixa etária de 15 a 29 anos. E, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, criança até 12 anos de idade incompleto e adolescente entre 12 a 18 anos de idade. Ana, o bullying e o cyberbullying é praticado somente para crianças e adolescentes? Não. Crianças, adolescentes, adultos. Tá? Então, hoje o nosso foco é essa faixa etária. Tá? Porque talvez um jovem de 29 anos, que não estuda naquela escola, pode estar ali indagando, instigando um outro jovem, ou de forma virtual, oculta, para que o outro cometa o cyberbullying. Então, eu sempre gosto de colocar que a gente tem aqui dois estatutos, tanto da juventude quanto da criança e do adolescente. Então, esse debate atual é sobre as crianças, né, que elas já são rotuladas como internautas, né? Então, eu vou interagir. Lembra do termo interagir, né? Então, como que esse internauta,
essa criança e esse adolescente, após ter o acesso desbloqueado do celular, né, ele vai se relacionar com todos os tipos de pessoas, com a comunidade, com grupos de pessoas, com informações falsas, com informações verdadeiras e com notícias. Então, Castells é um dos autores que eu utilizei para preparar esse material para vocês. Ele vai dizer o quê? Que a internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação com muitos, no momento escolhido, em uma escala global. Gente, eu não sei o que seria das missas, tá? Vou dizer aqui de uma realidade, eu trabalho no orfanato. Das missas para as irmãs que não poderiam ir até a igreja. Né? Então, eu tive que instalar no celular delas, que tem 90 anos, para que elas pudessem ali não entrar numa depressão e poderem ver pelo celular as missas a serem transmitidas, porque eu não sabia o que fazia com elas. Né? Elas estavam dando mais trabalho do que as crianças que estavam aqui nessa instituição. E aí, gente, aproximou e distanciou. E isso é fato, tá? Então, a emergência do problema eu tenho a informação. Ela é completa? Ela é segura? Eu falo para os meus alunos que quais são os nossos sites de pesquisa? Google Acadêmico, site do Planalto, onde as leis estão atualizadas. E o que a gente fala para a nossa criança e para o nosso adolescente? Quem está com o microfone ligado quer falar alguma coisa? Amanda, alguém quer falar? Pessoal, posso prosseguir? Pessoal, pode colocar no chat também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Isso, já vai Tenha deixando vontade. Tá. Então, assim, gente, qual o melhor controle de acesso? Qual a melhor ferramenta? Pesquisas brasileiras autorizadas na plataforma Brasil Cinep apontam a preocupação sobre a temática, como o descontrole do tráfico de informações na internet que pode ser postados, replicados e compartilhados. Então, gente, eu quero, antes de falar do bullying e do cyberbullying, mencionar e reforçar que o município de Lobato, demais municípios aqui do estado do Paraná, mundo, nós temos a Organização das Nações Unidas. Nós temos a Fundação das Nações Unidas para a Infância. Nós temos a Unesco, nós temos o Estatuto da Criança, nós temos o Estatuto da Juventude. Nós temos a Constituição Federativa. Ana, essas legislações é o embasamento? Eu costumo dizer nas minhas capacitações para os conselheiros tutelares, eles perguntam assim, qual é a receita do bolo? Como é que trabalha com criança e adolescente? E a minha resposta é, você só precisa saber todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é a sua Bíblia diária? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para vocês que estão dentro da assistência, da saúde e da educação, qual é a lei de diretrizes? Ana, não sei. Então, vamos estudar. Qual é o teu código de ética? Qual é o teu compromisso com o outro? Eu estou falando para vocês, enquanto atores da assistência, e eu estou falando para vocês, enquanto pai e mãe também. E aí, a ONU, vamos recapitular algumas informações para que a gente possa chegar em 2021. A ONU fez uma reportagem, né, em 2015, que ela alerta sobre o uso da internet, né, da proliferação, né, da propagação, da multiplicação do bullying. E a ONU, em 2015, ela vai dizer sobre as causas, os riscos e as formas de prevenção. E a ONU, nessa pesquisa, ela vai falar da Constituição Federativa do Brasil, onde ela relaciona o direito à educação. E quando eu falo da educação, eu estou falando do artigo 205 da educação, do direito de todos, do dever do Estado,
da família, de incentivar, de colaborar, visando o quê? O exercício da cidadania, da qualificação e do trabalho. O dever do Estado enquanto promover a educação. Só que a ONU ela está dizendo aqui, por que ela fala do artigo 205 da Constituição Federativa? Porque quem sofre bullying e cyberbullying não quer voltar para a escola. E aí a gente fica assim, nossa, por que que ele parou de estudar? O que é que está acontecendo? O que houve? Será que alguém falou alguma coisa para ele? Então, em 2015, a ONU já fez esse apontamento. As redes sociais nas vidas das crianças, o cyberbullying está tornando uma fonte cada vez maior de preocupação. Porque nós falamos o quê? O virtual, alguém está com o microfone ligado, tá? Gente, o virtual, ele está relacionado ao offline. Nós estamos monitorando os nossos filhos? Quem está dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Lobato? Como que é feito o uso? Vocês têm oficinas aí sobre o uso correto dos aparelhos, dos smartphones? Vamos pensar em uma ação dentro do serviço de convivência. E aí, nesta reportagem, foi se mencionado o quê? Que o bullying é uma barreira ao aprendizado e o acesso pleno ao ciclo de escolaridade. Dentro do artigo 205 fala pleno da cidadania, o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente. E em 2015, ONU mencionou o quê? As organizações das Nações Unidas. O bullying pode gerar o quê? Solidão, ansiedade, frustração, humilhação e pode atrapalhar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Já em 2017, ela fala o quê? Quais são as maiores causas do bullying e do cyberbullying? Cor, raça, 25%. Opa, educação, como é que está o trabalho aí sobre a história do Brasil? Você fala sobre preconceito? Você fala sobre racismo? Ou você tá quadrada? Não sei nem fazer o passinho dos rios do Instagram, ó. Ou você tá quadrada ainda? A tua execução enquanto professor é unilateral? Você chega e despeja no aluno o conteúdo? Ou você abre uma roda de conversa? Eu estou dizendo que 25% é raça. Eu estou falando que as pessoas estão sofrendo bullying. A ONU está falando, não é a Ana. Por preconceito. Gente, 14% aparência. 11% orientação sexual. 8% pobreza. Gente, isso é uma vergonha. Meu Deus, eu vou sofrer bullying porque eu sou pobre? Como que essa criança chega em casa? Como que esse pai recebe essa criança no canto? Como que esse pai, vamos falar, ele é pobre, ele não tem conhecimento, cadê o serviço de convivência para trabalhar isso? Cadê a educação? Porque o negócio é o seguinte, não tem culpado aqui. Cada um tem o teu papel, porque vocês têm um código de ética, saúde, educação e assistência. De acordo com os indicadores da pesquisa, 8 de cada 10 crianças brasileiras usaram internet, correspondendo a 23,4 milhões de usuários no país. Isso em 2017. Entre as crianças e os usuários da internet, 20% relataram ter sido alvo de cyberbullying e 12% tiveram comportamento ofensivo online. Eu preciso educar meninas e meninos fortes. Isso significa que eu preciso bater? Não, mas eu preciso dialogar. E a gente vai falar no final sobre Paulo Freire, porque é uma temática que eu sigo, para que a gente consiga desenvolver. Mas aí, em 2018, eles lançaram uma outra reportagem, que vai dizer assim, ó, 1/3 dos usuários da internet é menor de idade.
Mas Brasil, não tinha pandemia em 2018, são menores de idade. Gente, eu ainda não sou mãe, mas eu tô pedindo a Deus um bebê e Deus vai me conceder. Mas eu vejo assim, ó, vou pegar o meu celular e eu não tô aqui para julgar, tá? Então a mãe, ela precisa fazer o trabalho e o bebê ele tem que se alimentar. Então a gente já coloca o celular para o bebê ficar calmo. Olha só o visual da criança, olha só, para que ela possa ficar quietinha. Não estou criticando, não sou mãe, não sei se quando eu for mãe eu vou fazer isso, mas eu não deveria fazer isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Precisamos nos vigiar nos nossos comportamentos. Pesquisas mostram que a cada segundo 2 crianças entram na internet pela primeira vez, o que representa uma média de mais de 175 mil novos usuários por dia. A ONU fez um apelo urgente por ações para proteger meninos e meninas dos perigos e do mundo virtual, como o cyberbullying, exploração sexual e invasão de privacidade. E aí, gente, tô chegando em 2021, vamos em 2019. Foi feita uma pesquisa, tá? Onde o Brasil, ele é o segundo lugar, tá? O segundo lugar no ranking que cometem aí o bullying e o cyberbullying. E o primeiro lugar é a Índia. De forma anônima, quase 3/4 dos jovens também disseram nesta pesquisa realizada em 30 países que sofreram bullying e cyberbullying, onde? Facebook, Instagram, Twitter, tá? Então, são os locais mais comuns para que o bullying aconteça. Ana, isso quer dizer que não posso mais deixar o nosso filho utilizar o Instagram? Bom, primeiro que o Instagram para o nosso filho, né? A gente vê aí nas redes sociais crianças de 7, 8 anos fazendo os vídeos. Aí é uma opção do pai e da mãe, e é uma segunda temática que a gente vai falar diante do Estatuto da Criança e Adolescente, Tiara, para os pais. Mas eu estou falando aqui enquanto atores da assistência social. Vocês acham que isso é legal, já iniciar esse mundo virtual? Sendo que na primeira reportagem que eu falei para vocês ali da entrevista em 2015, vai nos dizer que a preocupação é com o estereótipo, é com o padrão de beleza que é posto pelas mídias sociais, tá? E aí, nós vamos chegar em 2020, tá? Que aí aflorou, conforme mencionado no nosso início da capacitação, o uso da internet. Em 2020, anterior, né, a 2020, nós tínhamos aí uma porcentagem de 65,8% de vítimas de bullying e cyberbullying. Em 2020, o número de casos de denúncias teve um acréscimo de 154%. Então, assim, gente, com a pandemia, aumentou muito, tá? Então, assim, isso são dados reais que eu tô falando para vocês. E por que aumentou? Porque nós precisamos utilizar, e estamos precisando utilizar até os dias de hoje. Então, eu perpassei para vocês reportagens de alertas de instituições referenciadas no mundo, que é a Organização das Nações Unidas. E para que a gente possa aquecer a nossa capacitação, Amanda, o nosso horário é até às 5h30, é isso, né? Confirma para mim, por favor. É isso, Tiara? Sim, Ana. Mas acho que se estender um pouco não tem problema, tá? Tá. Tiara, você tem alguma objeção em relação ao horário? É isso mesmo? Você pode me confirmar? Ô, Ana, a questão do horário, a gente conversou com o pessoal da escola estadual, que é o horário que mais se estendia
porque os professores foram liberados para fazer o curso. Então, assim, foi falado de seguir o horário deles. E aí, o máximo se chegaria aos 5h20, 5h30. Não, fica tranquilo, tá? Eu vi que tá caindo, aqui não tá chovendo ainda, não sei se aí tá um tempo, tá caindo bastante as pessoas aqui, não sei. Tem chamada também, né, Amanda? Você tá monitorando isso, né? Tem, sim. Tá, A gente vai passar daqui a pouco. Então, beleza. Gente, antes de falarmos sobre esse conceito, vamos falar um pouquinho de algumas tragédias que foram comprovadas, tá? Que as causas foi o bullying e o cyberbullying. Então, a gente começa falando lá de 2002, onde nós tivemos uma jovem, né, de 17 anos, que acabou aí matando 2 alunas em um colégio em Salvador. Quase ninguém ficou sabendo. Chegou em 2011, nós tivemos o ataque na Escola Municipal Tasso de Silveira, que deixou 13 mortos, incluindo o autor, um ex-aluno. Em São Caetano, em 2011, na Escola Municipal Professora Alcina, um aluno de 10 anos atirou contra uma professora e depois cometeu o ato extremo. Em João Pessoa, em 2012, na Escola Estadual Enéas, um adolescente de 16 anos atirou contra 3 alunas. Em Goiânia, em 2017, um adolescente de 14 anos efetuou vários tiros contra alunos, onde nós tivemos 2 óbitos. Em 2018, nós tivemos, em Medianeira, no Colégio Estadual João Manuel, um adolescente de 15 anos atirou contra uma outra colega no ensino médio. Suzano, 2019. O massacre na escola estadual Professor Raul Brasil, tá? Então, mataram aí ao menos 10 pessoas dentro da instituição. Recentemente, em 2021, no Centro de Educação Infantil, né? Saudades. Um adolescente de 18 anos armado com um facão invadiu a creche e deferiu golpes em crianças e adultos. Nossa, Ana, mas que tarde de quinta-feira, dia do funcionário público, você falando de tragédia. Mas o meu objetivo é chacoalhar vocês. Porque quando a Tiara e a Fabiola falou, vamos fazer a capacitação, é porque a gente precisa mostrar a realidade, para que a gente saia da nossa zona de conforto. E aí, gente, todos esses itens que eu perpassei, todas essas notícias tristes que eu perpassei, e finalizando em 2021, os depoimentos, inclusive, pessoal, esse de Saudade, jovem de 18 anos, ele era um jovem aprendiz, tá? E as análises que foram feitas nestes casos, a fala, a verbalização do jovem, né, as cartas deixadas, todas têm sinais que anterior sofreu o bullying e o cyberbullying, tá? Então, isso é muito grave. Ah, Ana, mas Lobato não vai acontecer, uma cidade pequena, floresta, onde você mora, não vai acontecer. Nós não podemos pensar assim, tá? Nós temos que ser preocupados. Nós precisamos entender o outro. E, enquanto professores, nós precisamos ter empatia, tá? Por quê? Além de você ser um professor, conforme mencionado, você também é um pai aí que está desenvolvendo a educação do seu filho. Bom, até aqui tá tudo bem, tô falando muito rápido, posso prosseguir, pessoal? Ô, Ana, Oi? posso só contar um relato que aconteceu, né, esses tempos atrás comigo? Pode falar, Bru. Amanda. Eu sou professora também da educação infantil, estou vendo que tem bastante professoras aqui hoje, e essa questão do bullying, do cyberbullying, ela, né, atualmente, ela está cada vez mais cedo ali na constituição da formação da criança. Inclusive, algum tempo atrás, uma professora, colega minha, ela teve um caso que estava tendo uma briga ali entre crianças pequenas, de infantil 5, e ela, né,
passava ali, às vezes, para a equipe diretiva, olha, né, estão, né, brigando, né, pegou o brinquedo de um, pegou o brinquedo do outro. E até que um dia, um dos meninos, ali, 5 anos, trouxe uma faca para matar o amigo. Chegou ali no refeitório e, né, ameaçando, olha, eu trouxe a faca, eu falei para você que eu ia te matar. Então, assim, às vezes uma coisa que a gente pensa que é muito pequeno, não vai acontecer, ou o local onde eu vivo ali é uma comunidade pequena, não vai acontecer. Então, assim, a gente sempre tem que ficar atento a essas questões, esses primeiros indícios, porque às vezes a gente não trabalhar desde pequeno mesmo ali essa questão da cooperatividade, né, como ali lidar com o outro, a afetividade, muitas vezes a gente pode acabar tendo esses acontecimentos, né? E aí depois foi fazer um trabalho com a família, investigar o que estava acontecendo com essa criança. Aí a professora começou a perceber até nos desenhos da criança que às vezes ela fazia as ilustrações ali com agressividade, facas, armas, e aí foi conversar com a família, essa criança assistia também muita televisão, internet, com jogos agressivos. Então, assim, a gente, enquanto professor, também tem que sempre ter esse olhar, né, para fazer esse trabalho, tanto ali junto com a equipe diretiva, com a assistência social, e, né, a escola também fazendo essa ligação ali com a saúde, que também é importante nesses casos. Obrigado pela contribuição, Amanda. Algum professor quer falar alguma coisa, gente? Tá aberto aqui, tá? Professores, assistência. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos introduzir, então, a nossa temática agora, mas com aquele pensamento relacionado a essa conexão, relacionado à preocupação, né, das nossas organizações das Nações Unidas, com as nossas leis, Estatuto da Criança, do Adolescente, da Juventude e Constituição Federativa do Brasil. Agora eu quero passar para vocês o que é o bullying e o cyberbullying. Vai parecer um pouco repetido, no sentido de que eu já sei o que é. Mas a nossa proposta com vocês aqui, e é uma coisa que a Tiara e a Fabiola reforçou, é que a gente tente entender, e não só entender, mas colocar em prática no município de Lobato, tá? Com toda a rede de apoio. Não estou dizendo só a saúde, só a educação e só a assistência. Então, é um planejamento, tá? Então, o bullying e o cyberbullying é uma prática de atos violentos. E vai doer o que eu vou falar agora, tá? Violentos e intencionais. Mas, Ana, minha criança, meu filho não comete bullying, ele tá fazendo uma brincadeira. Gente, não existe brincadeira. Em processo de formação de 0 a 3 anos, criança, adolescente, fase 1, fase 2 e fase 3, não existe brincadeira. Né? Na minha família, a gente tem muitas brincadeiras no domingo, então eles gostam de fazer zoação e tal. Eu sou a única que não gosta de brincar, eu não gosto de brincadeira. Lógico, nós somos as chatas, vamos ser, se a gente continuar com essa conduta, vamos ser. Só que é necessário, porque a teoria, tá? A íntegra, o estudo vai dizer que o bullying e o cyberbullying, ele é intencional, ele é repetido, tá? E infelizmente estão muito presentes na nossa sociedade contemporânea. Então isso ele é atual, ele é violento, ele é intencional e ele é uma prática contínua. Ele só vai parar se alguém enxergar. Se ninguém enxergar, ele não vai parar, tá? Especialistas alertam aos pais para possíveis mudanças de comportamentos dos filhos. Primeira informação: irritabilidade, depressão. Ai, Ana, depressão tem que ter laudo. Tem que ter laudo. Mas a gente consegue ter a percepção, ter o traquejo, aquele entendimento
quando alguém já está entrando numa depressão. E vocês me desculpem se as psicólogas estiverem aqui, complementem a minha fala, tá? Ansiedade, falta de apetite, tá? Alguns sintomas psicossomáticos, eu sempre erro essa palavra, tá, gente? E que muitas vezes a criança não expõe à situação que tem vivido. Porque isso é contínuo. Isso vai irritando o outro. Tanto o bullying como o cyberbullying possui o mesmo princípio, o mesmo objetivo. Só que a diferença é que um acontece de forma presencial e o outro pela internet. No entanto, as consequências do cyberbullying são rápidas, podendo até a vítima a cometer o ato extremo. Então, quando a gente vai falar sobre o bullying e o cyberbullying, a primeira diferença, presencial, virtual. E qual é o mais perigoso? O virtual. Porque o virtual é como se a gente estivesse dentro dessa sala aqui, fechado, sendo ofendido por um aparelho celular, por um computador, por um tablet, tá? O conceito do cyberbullying, a teoria, todas as literaturas que nós perpassamos, vocês vão ouvir, aqueles que querem estudar sobre a temática, eles vão usar um termo simbólico que é o interacionismo, que significa o quê? A interação social que nós falamos no início da capacitação. Gente, bully advém do inglês. A tradução de bullying é o quê? Valentão. O precursor do conceito é o sueco Dan Owers, escritor da década de 1970. Nossa, Ana, mas ele falou sobre o cyberbullying e o bullying em 1970? Eu nunca ouvi falar sobre isso. O bullying e o cyberbullying, o bullying ele é antigo. Anterior ao rótulo, ao conceito, nós falávamos que a Joana, vamos dar um exemplo, ela não tinha uma boa conduta, tá? E não se dizia que era o bullying, tá? Então, o sueco, na década de 1970, ele foi o pioneiro nos estudos sobre o bullying. E ele define o bullying em duas formas, tá, gente? A primeira é a direta, que vai atacar a vítima, a criança, o adolescente, você que está nessa sala virtual, de forma física ou verbal, e a forma indireta, que é por meio do isolamento e proposital da vítima de um grupo. Em resumo, a prática do bullying representa ações. E olha o que está escrito na literatura deste sueco. Olha o objetivo. Ridicularizar, fazer mal a alguém. E aí vocês vão dizer que as brincadeiras é apenas uma brincadeirinha? Não é. Eu estou trazendo uma literatura para vocês que quer dizer que o bullying e o cyberbullying, ele vai ridicularizar. Existem várias formas de brincar. Vocês podem brincar comigo e eu simplesmente falar, não, tá tudo bem. A criança, talvez, ela nem vai. Ela, não, tranquilo. Mas tem criança que não está preparada para ouvir. Tem criança que não está com o seu psique preparado. A tua estrutura familiar, ela não está preparada, tá? Nem para administrar quando o filho tem os sinais de bullying ou cyberbullying, e nem para orientar. Ah, Ana, quer dizer, então, que eu sou da educação e da assistência, eu vou ter que começar a educar os pais? Nós vamos falar logo à frente, tá? Não quero responsabilizar, mas eu falo a partir do código de ética que cada profissional tem. Então, os estudiosos desta época,
ele vai dizer que é uma intencionalidade, uma repetição e um desequilíbrio de poder. Então, o bullying, ele tem essas 3 características: intencional, repetição e desequilíbrio de poder. Bom, a diferença, já mencionamos várias vezes aqui, em vários momentos aqui estamos falando, intimidar, agredir. Detalhe, o bullying, olha só, ele vai ser verbal, físico, uma pessoa, mais de uma vez que esteja o agressor sozinho ou na companhia de colegas. O que é mais triste dizer nesta citação é que o bullying, ele não é praticado isolado, tá? E isso eu estou dizendo de pesquisa. O bullying, ele é praticado por um grupo de pessoas. No ato que acontece na roda, ali no intervalo da escola, a pessoa não vai estar sozinha. E não é a Ana que está dizendo, é as pesquisas que vão dizer. Então, não é só uma pessoa que vai cometer. Eu posso o quê? Verbalizar. Mas eu tenho alguém que está atrás de mim que vai ali instigar, indagar e vai reproduzir o meu comportamento. Tá? Então, o ato está ligado à ameaça, à opressão, à humilhação. E que geralmente, professores, escola, vai acontecer no ambiente escolar, tá? Então, assim, então na assistência não tem, a assistência não vai trabalhar, a saúde não vai trabalhar? Tá, vai trabalhar muito. Vai porque a assistência tem serviço de convênio e fortalecimento de vínculos. Então, em alguma forma, dentro de uma oficina, uma roda de conversa, a gente tem que trabalhar sobre essa temática também. E a escola também. E aí, quando eu vou ministrar essa capacitação, tem professor que fala assim, Ana, você não é professora. O material vem pronto para nós. Como que eu vou incluir essa temática? Eu já ouvi muito isso, gente. Então, assim, como que é em Lobato hoje? Tá? Então, depois eu quero que alguém vai me relatar. Eu já sei a resposta, mas eu quero que vocês me falem. Como que eu vou trabalhar essa temática? Então, precisamos incluir dentro da escola. Porque a literatura está falando o quê? Que geralmente acontece no contexto da escola. Mas ela pode acontecer no ambiente familiar, no ambiente universitário, tá? E o cyberbullying, o que eu quero deixar para que vocês entendam, é que é um conjunto de comportamentos e atitudes agressivas que ocorre por meio das TIC. Toda a literatura ela vai falar esse termo, TIC. O que, que é? É a tecnologia da informação e da comunicação. A diferença presencial é a outra pela TIC, tecnologia de informação e comunicação. A gozação, né? A verbalização, ela passa de pessoa para pessoa de maneira rápida e incontrolável, por meio de vídeos e fotos que permanecerão por muito tempo ou nunca vão ser apagados, tá? Então, assim, com este avanço, a gente não consegue ter um controle, porque é muito rápido. Hoje a gente vê nos grupos de celular. Eu tive um caso da minha família, de um óbito, que a minha tia ficou sabendo no grupo, né? Apareceu lá o corpo, e aí ela, nossa, meu filho morreu, tá aqui no grupo. Então, assim, qual é o objetivo nosso dessas informações em tempo real? Estarmos aí incluídos nessa tecnologia. E o bullying, ele vem para alertar, tá? Então, assim, digital, redes sociais, tá? Mídias sociais, plataformas, mensagens, jogos e a ferramenta maior hoje do cyberbullying é o smartphone, tá? É o celular. Mas, Ana, pode ser pelo computador? Sim, porque eu transfiro aqui o meu WhatsApp para o computador, eu consigo fazer o que eu quiser aqui e transferir as mensagens. Mas as pesquisas falam que é o celular, tá? Algumas famílias que eu atendo, não é uma receita de bolo, tá, gente? E não sei se vai
como vocês vão interpretar, mas às vezes a gente fala para a família assim: será que é melhor deixar o celular ou o computador? Que você talvez consiga ali ter um monitoramento. Reflitam sobre isso. Ah, Ana, é a mesma coisa. Não é, tá? Então, a gente precisa pensar nestas ferramentas. Então, conforme mencionado, é um comportamento que se repete e que ele é intencional, que vai fazer com que a criança fique assustada, enfurecida, envergonhada. E ela vai fazer com que ela fique igual essa moça da imagem, tá? Na escola, ela vai para o canto chorar. Dentro do quarto, ela vai ficar como esta foto, tá? E aí, gente, aqui vou avançar mais um pouquinho, em relação às características do cyberbullying, né? Que é espalhar as mentiras, compartilhar as fotos constrangedoras nas mídias sociais. E aqui eu sempre tenho pergunta, que é o seguinte: mas eu não posso compartilhar? Você pode compartilhar. Mas aquele agressor, o que ele vai fazer? A tua foto, talvez, ela possa estar normal. Você talvez não está com o olho fechado ou não está com a boca aberta. Enfim, você pode estar ali em uma foto normal. E o agressor, e a gente usa esse termo, tá? Por mais que fala, nossa, ele é um agressor, a minha criança, ele agride, ele é um agressor. Ele vai fazer uma ampliação, ele vai fazer uma montagem, tá? E é uma coisa que a gente vai trabalhar com os pais também na próxima capacitação. Então, ele vai fazer uma montagem de fotos e ele vai espalhar nas mídias sociais, tá? Então, também é uma forma maldosa, caracterizada aí pelo cyberbullying. E aí, as consequências do cyberbullying na escola, tá? Na escola. Então, professores, agora é para vocês, tá? Primeiro momento, queda no rendimento escolar. Ah, Ana, mas não sou eu, é a família. Você, enquanto professor, você tem que saber o monitoramento do seu filho. O monitoramento da sua criança, do seu adolescente que você está estudando, dos seus alunos. Depois, a palavra, gente, que eu sempre falo errado aqui, ó, psicossomáticas e até mesmo o ato extremo, que é o caso que a Amanda mencionou. Mas, Ana, quem tem que ver isso é o pai, é a mãe, é o responsável, está na Constituição Federativa, acompanhar o desenvolvimento do filho. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá, gente? Vocês que estão dentro da Prefeitura Municipal de Lobato, concursado, felizes ou não felizes, vocês têm o compromisso ético de vocês. Então, a Tiara, ela é testemunha. Se ela ouvir uma situação, um caso de violência, e a gente não ir adiante, a gente está rompendo o nosso código de ética enquanto assistente social. Então, professores, o rendimento, por que caiu aquele rendimento? Teve uma capacitação, eu não vou falar a cidade, que a professora foi presencial, tá, gente? A professora falou assim: ah, Ana, eu tenho 40 alunos dentro da turma, como é que eu vou ver isso? Ela falou desse jeito para mim. Aí eu respirei, eu falei, olha, a gente precisa traçar aqui um planejamento, né? Em todos os municípios que nós estamos superpassando, eu e a Amanda. Então, como que vai ser o seu planejamento? Ou você simplesmente acorda de manhã, vai dar aula, como que é o teu planejamento? Você tem uma atenção diferenciada ou é só o conteúdo? Como que é? Tá? Então, agora que a gente está retomando, nós precisamos pensar também sobre isso. Dentro da sala de aula. Este acompanhamento. Tá? Então, primeiro item dessas consequências, tá? Que são temas que a gente precisa trabalhar nas escolas também. Pornografia infantil, racismo, xenofobia, intolerância religiosa, apologia e incitação a crimes contra a vida e a homofobia. Existem disciplinas que vão trabalhar com estas temáticas. Saúde, como que eu vou trabalhar? Tá? Hoje, gente, eu não sei se tem pessoas aqui, mas que já assistiram às minhas palestras,
Eu trabalho com empoderamento feminino. E eu trabalho com a teoria de Paulo Freire, que é da educação e que fala para os pais para trabalhar isso com as crianças e com os adolescentes. Então, o que a saúde vai contribuir para evitar o bullying e o cyberbullying? Não é só assistência social, porque essa capacitação é da Secretaria da Assistência. Então, a Secretaria da Assistência, ela já está aqui, ó, capacitando. O que a educação vai fazer? Quais vão ser as campanhas alusivas? Ah, chega de campanha 18 de maio. Ana, Outubro Rosa. Ana, Novembro Azul. Gente, nós estamos perdendo crianças. As crianças estão sofrendo. Qual vai ser a data que o município vai acolher? O que nós vamos fazer dentro do município para poder trabalhar essa temática, tá? Então, aqui eu vou dar alguns pontos em relação à abordagem, tá? Então, assim, família. É importante que a família esteja presente e participe na vida da criança e do adolescente e do jovem. Nossa, Ana, é a família feliz. Porque a gente tem criança que não tem pai, que mora com a avó, que mora com a madrinha. Como que a gente vai fazer? Eu preciso primeiro fortalecer os vínculos familiares. Ana, eu tô aqui para poder dar aula. Como que eu faço com a família? Então a gente vai ter que promover oficinas aí para poder fortalecer essa família, tá? Então a família, ela tem um papel importantíssimo. É primeiro lugar, Ana? Nós vamos falar se é primeiro, se é segundo, se é terceiro. Mas todo mundo precisa participar. Depois, ficar atento às mudanças de comportamento. Estar mais próximo, entender, conversar, acreditar naquilo que a criança, adolescente e jovem contam. Nós temos muito isso, porque talvez aquilo que é uma brincadeira, a mãe vai falar, ai, mas você não aceita brincadeira, você é chata, hein? Se uma mãe falar isso para mim, se eu ouvir, eu vou ter que vou ter meia hora de conversa com ela. Gente, não é que seja chato, mas eu preciso ouvir, eu preciso entender como foi. E a Tiara vai falar, mas Ana, nem todas as famílias são assim. Não são. Mas qual é o nosso papel? Verbalizar o quê? Dentro das oficinas de serviço de convivência. Como que eu vou abordar a temática? Conversar diariamente, tá? E aí, gente, existem alguns valores que está dentro da nossa literatura aqui, que a gente precisa trabalhar com essa criança e com esse adolescente, para poder evitar o quê? O bullying e o cyberbullying. Primeiro, a igualdade, fraternidade. Ai, Ana, mas como que eu vou trabalhar a fraternidade? Vai trabalhar. O companheirismo, a solidariedade, as relações familiares, os sentimentos das crianças, tá? E trabalhar com essas temáticas vai ajudar. Porque, assim, é muito fácil eu vir aqui e falar, o seu filho cometeu bullying, tá? Mas eu não vou trabalhar o filho? Então, se eu consigo trabalhar esses valores com a criança e com o adolescente, isso tem que ser trabalhado tanto para a vítima quanto para o agressor, tá? Então, é preciso que o cyberbullying seja evitado e multiplicado. Tá, Ana? Já sabemos o que é o bullying, já sabemos o que é o cyberbullying, mas como é que eu vou trabalhar essa temática dentro do meu espaço? Olha o que a ONU mencionou em 2015. As instituições de ensino podem atuar como mediadoras, mediadoras, em casos de violência virtual, mesmo quando estes não tiverem origem no ambiente escolar. Não importa, comunidade de Lobato, se é na escola, se é na rua, se é na lanchonete. Nós temos que ser mediadoras. Já em 2018, a ONU defende que todos os atores da sociedade têm a responsabilidade de proteger as crianças do mundo digital. E aí eu pergunto para vocês, de quem é a responsabilidade? É só da sociedade? É da família? É da escola? É do Estado? É das empresas de tecnologia? Quem é o culpado
pela propagação do bullying, do cyberbullying. De quem é a responsabilidade? Porque assim, gente, quem sofreu bullying já sofreu, deve estar na terapia, porque não é fácil superar. Ou cometeu o ato extremo, ou está com depressão, fazendo uso de medicações para poder aí administrar os problemas diários. Está dopado de medicamentos. Então, de quem que é a responsabilidade? Tá? E a ONU, porque a ONU insiste, né? Em 2019, olha o que diz a pesquisa, que as opiniões foram igualmente divididas entre o governo, os provedores de serviços de internet, gente, os TICs, né? Então, eles precisam também nos apoiar nessa luta. E o interessante que a pesquisa vai dizer que os próprios jovens. Ana, como assim? Então a culpa é do jovem? Sim, porque ele cometeu uma agressão. Mas o jovem que está no processo de formação, ele não está sozinho. Então, quem é o responsável por ele? De quem é a responsabilidade? Eu quero que alguém me responda agora. Vamos lá, gente. De quem que é a responsabilidade? Ai, vocês estão tão quietinhos e eu não estou vendo vocês. Será que vocês estão aí? De quem é a responsabilidade? De todos. De todos. Então, assim, eu posso falar que é só da Tiara, que trabalha na assistência social, da Messila, que está lá na comissão de frente com os conselhos, do pessoal da saúde, do pessoal da educação? É só eles que vão ter que combater, porque eles são os atores, os representantes do prefeito municipal? Não, tá? E aí eu coloco nesse slide que a responsabilidade, ela é compartilhada. Escola, família, casa, sociedade civil, prefeitura, porque quando existe uma situação dentro do município, a gente precisa criar estratégias para poder reduzir. Por exemplo, eu não sei se é o caso de vocês aqui, eu não sei. Trabalho infantil. Eu estou com um problema sério com venda de guardanapos no sinaleiro de São Paulo. Vamos dar um exemplo. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, a gente precisa pensar, criar as estratégias. Então, a Prefeitura Municipal, ela também está ciente disso. Então, por isso que Tiara nos convidou, que nós estamos aqui participando dessa capacitação. Então, ó, a Eliane colocou, todos temos a responsabilidade e não se abster-se. Muito bem colocado. E aí, Tiara, quero que tu fale, não importa qual seja a família, porque as pessoas têm aquela situação assim, ó, a família Doriana, a família feliz, porque naquela família, é uma família composta, né? Pai, mãe, cachorro, quintal, casa, né? Então, essa criança, esse nosso adolescente, ele está sendo criado por quem? Então, não importa qual seja a família, vai cair na escola, vai cair na educação e você vai ter que administrar. E quando a gente fala da busca, do entendimento da família, né? Então, eu preciso entender quem é essa família. Aí, a assistência social, né? As pessoas ligam muito na assistência e falam assim, você não tá vendo isso? Ou os conselheiros tutelar, você não viu isso? Você não viu aquilo? Então, opa, como que é essa família? É uma família composta por quem? É uma família, como que tá o esqueleto dessa família? Independente, nós vamos ter que trabalhar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, né, dando aí continuidade, porque a gente está falando da educação, da responsabilidade de educar. Porque hoje, os professores que estão aqui, eles são pagos para poder lecionar conteúdos, né, de gramática, de matemática, geografia, história, conteúdos específicos para a formação
do ensino regular. E quando eu falo em educar, educar é o quê? É transmitir esse conhecimento, é orientar, é instruir. E uma palavra que eles não gostam é motivar. Quando eu falo que eu preciso motivar, gente, eu tenho que lecionar o português, mas eu tenho que instigar, eu tenho que motivar. Eu falo para meus alunos assim, será que o conteúdo vai entrar aqui dentro? Como é que eu faço para ensinar? Como é que eu faço? Tem que virar a piroleta aqui? Como que é? Hoje eu estou um pouquinho chateada porque eu não estou vendo vocês, não estou vendo o olhar de vocês, tá? Mas depois eu vou sair daqui e quero ver vocês. Então, assim, como que eu vou motivar? E o papel de vocês enquanto educadores também é motivar. Não é só passar o básico, tá? Então, quando a gente fala do conceito da educação, é ensinar os comportamentos, os valores, os hábitos, né? Para que aquela criança, aquele adolescente, ele possa, ali dentro da sociedade, desenvolver. E aí, muitos pais, e é aqui que vai pegar, muitos pais educam a partir da sua subjetividade. Muitos pais educam de acordo com a sua persona, com a tua história de vida, com a sua origem, com a sua religião, com as suas crenças. E não está errado. Mas talvez aquela crença, aquela educação, ela não é uma educação que ela vai incluir. Ela é uma educação que ela vai excluir. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E por isso que a escola, ela é um divisor, gente. Porque nós vamos para a escola com as nossas crenças, com os nossos valores, com a nossa subjetividade. O que é a subjetividade? Subjetividade é aquilo que eu acredito, né? Então, por exemplo, eu preciso ir... Vou dar um exemplo, tá, gente? Se eu não for domingo na missa, para mim, eu não consigo. Eu não passo bem na semana. Então, assim, mas isso é a minha subjetividade, é o que eu acredito, tá? É o que eu acho. Então, os pais, eles vão educar da origem, né? E aí, é através da educação que vocês, professores que estão aqui, que vão transmitir para que os adultos, as crianças, os adolescentes, eles adquirem as informações necessárias para uma vida ativa e também para que eles sejam preparados para conviver em comunidade. E hoje, qual é a dificuldade da escola? Qual é a dificuldade da escola? Dificuldade da escola, porque a educação, ela está dividida em educação formal, que é ler, escrever, e ela está dividida na educação informal. Se eu perguntar para todos os professores aqui, o sonho de vocês é que os alunos vão para a escola sabendo falar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, me desculpe. Princípios, higiene, valores tradicionais da família, direitos e deveres pessoais. Porque temos muitos hoje na escola que eles estão focados, eles estão despejando a matemática, a filosofia, o português. Só que as nossas crianças, elas não vêm preparadas com a educação informal. E me desculpem, gente, mas vocês vão ter que falar sobre a conduta, sobre as regras de convivência básica. Ah, Ana, mas se a família não fala, eu vou ter que falar? Não sou mãe dela, não sou a mãe dele. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, está na Constituição Federativa, criança e adolescente é prioridade. E não é que você vai ensinar, você vai passar, você vai transferir o conteúdo e você vai acompanhar. Porque a gente precisa criar cidadãos e cidadãs fortes, com princípios e valores. Então, as regras básicas, elas fazem muita diferença. Quando a gente fala de educação informal, eu trabalho com emprego, tá, gente? Então, assim, às vezes o adolescente trabalha com o jovem aprendiz, tá? Então, o adolescente, ele vai para uma entrevista de emprego e ele não tem um conhecimento básico, tá? E aí eu quero falar uma coisa para vocês.
dentro da educação informal está que eu preciso ensinar o meu filho, estou falando de educação informal, tá? Família. Eu preciso ensinar meu filho a escovar os dentes, tá? Eu preciso ensinar meu filho, não sei se tem uma dentista aqui, que ele precisa escovar a sua língua. Ana, por que você está falando isso? Porque eu estou falando de educação informal. Porque talvez aquele jovem que ele não sabe fazer a correta higienização, até mesmo em relação à menstruação, tá? Da menina, não sabe administrar ali o seu ciclo, ela vai sofrer lá na frente. E ela vai ser vítima de bullying, ela vai ser vítima de cyberbullying. Porque você já pensou se eu tenho aqui um aluninho que não escova o dente e que ele vai para a escola, ele sofre bullying, aí ele sai da escola e ele tem que conseguir um emprego. Gente, ele não vai passar numa entrevista de emprego. Ana, como assim? Eu estou dizendo de algo que é real, tá? Então, o que a gente ensina? Tá? Depois até a gente precisa conversar aí com a Tiara e com a secretária da assistência social. A gente precisa passar algumas informações básicas. Eu sei que a família é a responsável por educação informal, mas o aluno está comigo. Então, eu preciso assumir o meu código de ética e também passar algumas condutas e valores para eles, tá? Porque educação, ela é compartilhada. Então, a gente espera que a nossa criança e o adolescente, ele vem para a escola pronto. E ele não vem pronto, tá? Então, a gente precisa refletir sobre isso também, tá? Então, a educação... Mas por que é cyberbullying e bullying está falando de educação? Porque a educação é a que vai transformar e que é a que vai reduzir os números de bullying e cyberbullying. Ana, a receita do bolo é o início. É o início, tá? Então, a educação é um dos requisitos fundamentais para que os indivíduos tenham acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade. A educação, ela é direito de todo o ser humano. Tanto para aquele que é a vítima, quanto para aquele que é o agressor. E hoje, a nossa família 2021 é a família que está neste slide. É a família tecnológica. É a família que está preocupada com quantos likes ela recebeu. Ana, não é assim. Gente, nós vivemos nas mídias sociais. Então, Ana, mas você falou da educação informal, né? Então, o pai e a mãe não saem do Facebook, não saem do Instagram e não educa o filho. Não é essa a analogia. Mas eu quero dizer que o problema está aqui. E é na casa de vocês que eu tô falando, e é aqui na minha casa também. Que é esse mundo tecnológico. Essa é a nossa família. Até o cachorro tem um celular. Por quê? Um foi contaminando o outro. Então, aqui não há comunicação. E eu vou falar de Paulo Freire, que ele vai falar sobre o diálogo. Como eu vou trabalhar o bullying e o cyberbullying com essa criança que vai para a escola de Lobato, com essa menina que vai para o serviço de convivência, com essa mãe que é atendida na saúde. Então, gente, é o nosso desafio, tá? É o nosso desafio. Então, se nós tivermos a percepção que está acontecendo dentro da escola, nós precisamos nos comunicar entre a rede. Qual é a rede de Lobato? Tá? Saúde, assistência, educação, conselho tutelar. Conselho tutelar tem que falar com a educação, tem que falar com a assistência. Conselho tutelar, ele é autônomo, ele é independente, mas ele tem que se comunicar com a assistência social. Não existe. Ainda mais em caso de retirada de criança e adolescente de casa. Se vocês... A comunicação, gente, a comunicação é o segredo é o futuro. Junto com a educação. Então, por que eu reforço em todas as minhas capacitações? Porque eu sei que tem setores que não gostam da fulana, da ciclana, e quem está sendo prejudicado? A nossa demanda. Qual é a nossa demanda? A criança e o adolescente.
Tiara, se for preciso, vamos fazer reuniões. Eu não sei se existe reuniões mensais para fazer estudo de caso. Gente, a Tiara vai me confirmar. No serviço social, quando eu não consigo resolver um caso, a gente se une com as psicólogas para que a gente possa resolver o caso. Porque a gente não tem resposta para tantas questões sociais que acontecem no mundo, no município, Floresta, Maringá, Lobato, Ângulo. Então, a gente precisa pensar, né? E aí, essa temática a ser trabalhada, a Unicef, ela aponta e reforça. E ela vai reforçar muito quando ela fala, quando a ONU fala em 2019, que é o governo, porque eu preciso de políticas públicas. Ele vai dizer o quê? Que o papel fundamental das indústrias de tecnologia e comunicação, porque o TIC, né, a tecnologia de informação e comunicação, ao mesmo tempo que ela vai gerar o acesso pessoal, ela também tem que criar ferramentas digitais que sejam de uma forma diferente para que o pai, a mãe ou responsável possa administrar. E aí, o organismo internacional, a Unicef, pediu esforços globais, regionais e nacionais para assegurar a privacidade das crianças e dos adolescentes. Então, os brasileiros, né, dentro dessa pesquisa também, eles acreditam que quem deve ser principalmente responsável por acabar com o cyberbullying, em 55%, são os jovens. Só que eu preciso fazer aqui uma retificação, é a minha opinião enquanto 10 anos de formação. Os jovens precisam? Precisam. Mas quem está atrás do jovem? Então, é isso que eu preciso pensar. E se você, professor, está aqui hoje, assistente social, psicólogo, médico, técnico de enfermagem, qual é o teu papel enquanto responsável pelo jovem? Então, nós precisamos de mais políticas públicas. A Tiara precisa de mais recurso da assistência social junto com a Fabíola para poder proporcionar esse momento com vocês. Por quê? É somente, gente, investimento que a gente vai conseguir trabalhar. Não adianta ligar na assistência, ligar no conselho tutelar e dizer assim, vocês não estão fazendo nada. Gente, nós estamos num período muito difícil. Tanto na saúde, na assistência e na educação. De cortes de recurso, de privação de direitos. Então, não está fácil. Então, se cada um se comprometer, né, assumir aí o seu código de ética enquanto professor, enquanto assistente social, enquanto psicólogo, a gente vai conseguir reduzir. Lobato é um município pequeno. Eu não sei se existem muitos casos, mas nós vamos construir estratégias para poder abordar essa temática nas escolas, tá? Então, aqui, uma coisa que eu coloquei, não sei se a secretária da Educação ela está aqui também, mas é o treinamento para os professores e para os pais para prevenir e responder ao cyberbullying e ao bullying, e principalmente para os grupos vulneráveis. Gente, esse momento que a gente vai ter aqui não é um momento muito extenso, né? Mas a gente precisa buscar aí, pensar quando vier recursos para poder trabalhar com os professores, treinar. E eu não quero que vocês se sintam culpados em dizer assim, eu não sei como abordar isso. Né? A gente vive em constante estudo. Eu falo para meus alunos assim, você precisa estudar até o seu óbito. Professora, mas eu vou me formar e vou aposentar, não quero saber de estudar. Não adianta. Faz 10 anos que eu sou formada. E eu estudo desde quando eu parei a faculdade. Tá? Então, a gente precisa, porque as leis, decretos e questões sociais, elas mudam muito. E a gente precisa buscar essa qualificação. Mas não adianta eu vir aqui, por meio da Secretaria da Assistência Social, falar tudo isso para vocês e ficar somente nessa tarde de quinta-feira.
Então, a gente precisa de ação. A assistência social, ela precisa de ação, porque ela está promovendo esse encontro com vocês. Então, essa junção entre saúde e educação e assistência, ela tem que ser efetiva, tá? E efetiva, já estou antecipando o slide, vai se falar o quê? Da ação coletiva. Ana, você falou de política pública. Precisamos? Precisamos. Mas até a política pública chegar, o que é que eu tenho dentro do município para poder começar o quanto antes a fazer o meu trabalho enquanto profissional da prefeitura e da assistência social e educação, enfim. Gente, Ana, a receita. A receita começa com a educação. E Paulo Freire, ela vai dizer o quê? O diálogo. Ana, mas a educação? Educação tanto para criança, adolescente, para os pais, se forem precisos. Ana, mas como que eu vou educar uma pessoa que tem 40 anos, que não manda o filho para a escola, que só fala palavrão, que vive aí caída na rua? Como que eu vou fazer? Quais são as políticas públicas que o município tem hoje para poder trabalhar essa demanda? Quais são as oficinas que nós podemos, né? Porque é um processo moroso, gente, trabalhar essa temática também com a família. Então, o que eu tenho, né? Porque assim, eu posso muito bem falar para vocês, que é o que a gente vai falar na próxima qualificação, quais são as ferramentas, os aplicativos para que vocês possam bloquear os seus filhos. Mas não adianta eu bloquear. Paulo Freire vai dizer isso, gente. Eu preciso o quê? Dialogar. Qual é o motivo que isso está acontecendo? Não adianta vocês hoje pegar o celular da filha de vocês e ver que talvez tenha uma foto que ela não deveria ter tirado. Não é assim. A gente precisa o quê? Dialogar. Então, Paulo Freire acredita que o diálogo promove a criatividade e o pensamento crítico, além daquilo que ele se chama de constante revelação da realidade. Pai, mãe, atores da assistência social. Qual vai ser a estratégia de vocês? Para que vocês possam promover o diálogo. Entendam uma coisa, trabalhar com adolescente não é trabalhar com punição, tá? Tem uma palestra que eu falo sobre o poder do não. Quando a criança e o adolescente, eu falo da violência contra a mulher, tá, gente? Ele não soube lidar com as frustrações. Então, se ele recebe um não, ele vai lá e agride uma pessoa. Então, qual que é a estratégia para que a gente não fale o não, mas que a gente consiga administrar o controle, tá? Não é o controle remoto que eu mudo de canal, um controle saudável da nossa criança e do nosso adolescente. A família, ela é o alicerce para um desenvolvimento social de ambas que fazem parte de sua composição. A verbalização, a leitura, o diálogo é tanto para a família, o adolescente, a criança, a assistência social e a saúde. E aí, gente, já estou finalizando com vocês, nós temos que dizer sobre as preocupações com a temática e o que está vigente hoje, tá? Isso aqui são informações reais. Primeiro, que tudo se iniciou a história com a maravilhosa Constituição Federativa do Brasil, onde vai falar da educação, tá? E quando a gente traz o artigo 205, eu estou falando dele porque as pesquisas revelam que o bullying, o cyberbullying, provocam que ele não tem acesso à educação. Então, a gente precisa buscar isso. Segundo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Terceiro, Lei 13.185, de 2011. Olha só, não sei se tem a Secretaria da Educação aqui. Olha o que vai dizer. Que institui que as escolas precisam implantar o programa de combate para o enfrentamento ao bullying. Tá? Precisam, é uma lei, está lá no site do Planalto, foi aprovada, e que as escolas precisam implantar o programa de combate para o enfrentamento ao bullying. Eu sempre deixo para falar no final, porque eu quero que vocês tentem incluir a disciplina de vocês de matemática, de português, um exemplo, o bullying e o cyberbullying.
Só que existe uma lei, que é a 13.185, tá? E olha esse dado aqui. De 2015 a 2017, já são mais de 10 projetos em tramitação na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Para que haja o quê, gente? Mais investimento em políticas públicas aos crimes cometidos pela internet. E a minha reflexão hoje é com vocês. Diálogo, né? Nesse período de pandemia, a conexão. Lembra dessas tragédias, dessas notícias que eu falei para vocês? O que é o conceito, as consequências, a responsabilidade, de quem é a responsabilidade? A receita é a educação? É a prevenção? É o diálogo? Eu vou além. É a observação. E hoje eu não posso falar somente da vítima. Eu preciso falar que quem cometeu e o que pode levar o agressor a praticar esses atos. Quem praticou, ele pode também ter sido vítima do bullying e do cyberbullying. E aqui a gente volta em todos os nossos slides da comunicação, do diálogo. Estudos mostram que geralmente o agressor tem dificuldades em lidar com sua raiva e com a sua insegurança. Eu acho, gente, que tinha que ter psicólogos assim em todos os espaços públicos, tá? Na minha cidade não tem. Eu falo, gente, cadê o psicólogo da escola? Cadê o assistente social da escola? Cadê o psicólogo da saúde? Porque a gente precisa trabalhar. Eu costumo dizer que nós que estamos aqui, todos nós atores da assistência, nós resgatamos vidas. Então, a gente precisa resgatar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, a literatura vai dizer o quê sobre o agressor? Ao depreciar o outro, ele acaba por sentir que tem uma válvula de escape para os seus problemas, fazendo desse sofrimento alheio sua satisfação pessoal. É essencial que a sociedade se volte para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, mas também para os agressores, para aqueles que o praticam. Aqui, gente, eu coloquei fotos ilustrativas dos representantes. Eu estou falando aqui do Paraná, do mundo, estou falando do Brasil. Então, quem é qual é o papel da nossa Secretaria da Assistência? Qual é o papel do nosso assistente social da assistência? Do CRAS, do CREAS? Qual é o papel da nossa rede? Estou muito feliz pela secretária da Assistência, pela Tiara, por ter nos convocados. Tiara, nós temos municípios que não estão executando essa capacitação, essa fala com a população dos municípios. E vocês, mesmo nesse período da pandemia, falou, não, vamos fazer, vai acontecer. Então, eu quero parabenizar, porque, gente, é um diferencial essa ação. Mesmo que a gente sabe que o dinheiro veio, que tem que ser executado, mas muitos municípios estão deixando, tá, de qualificar. E aí, pensando somente na pandemia. Então, eu espero, gente, que vocês tenham aproveitado este momento. Não sei se eu consegui verbalizar da melhor forma possível. Não sei se falei muito rápido, mas essa fala de hoje é uma fala para que vocês possam ligar um sinal de alerta, pensar nessas tragédias, no conceito e o papel de cada um. Quero passar a palavra, então, para a Tiara. Não sei, Tiara está aí. Ah, agora eu estou vendo vocês. E quero ouvir vocês, se vocês entenderam, querem falar, tem alguma objeção. Inclusive, Ana, eu gostaria de pedir desculpa para você, porque no início do curso, a gente estava meio atribulado aqui, porque fazer capacitação com um vendaval que aconteceu recentemente, nós não conseguimos fechar a secretaria para poder ficar. Então, sempre chega alguém, aí a gente tem que interromper, tem que sair. Mas, assim, no início, eu acabei nem falando, a Fabiola se manifestou agora aí no chat,
mas eu queria justificar a ausência da nossa secretária, né, de assistência social, a Fabíola, que ela está em trânsito, vindo de Curitiba, ela estava num evento da assistência social em Curitiba, que é a deliberação do serviço de convivência nova, eles foram assinar o termo de aceite lá em Curitiba ontem, então eu queria justificar a ausência dela, mas ela participou de todo o processo que a gente desenvolveu. Esse curso, ele veio com a intenção de atender principalmente a rede, né? E a gente preparou em 3 momentos, né? Na verdade, a gente acabou fazendo em 2, esse primeiro momento com o pessoal da escola, e junto com a equipe, com a rede municipal, com os conselheiros tutelares, CMDCA, assistência social, educação, funcionários, né, em geral. Mas a ideia é, em um segundo momento, os professores utilizarem os vídeos que vão ser disponibilizados, então, para que vocês utilizem da melhor forma possível, de acordo, respeitando as idades e tentando aplicar o conteúdo. E num terceiro momento, a gente vai ter uma fala com os pais, gente. Esse formato foi pensado lá em março, abril. Nós estávamos numa pandemia, né, ainda mais séria, a gente ainda está em pandemia, mas as aulas voltaram. Naquela época não estava tendo aula presencial. Então, eu queria justificar que naquele momento nós tivemos que fazer online por conta do contexto, daquele momento. Mas que a nossa vontade, enquanto gestão, era fazer presencial. No entanto, não foi possível, então estamos todos aqui. Queria agradecer a disponibilidade de todos vocês que estão até agora aqui com a gente. Eu sei que não é fácil, queria aproveitar também, parabenizar todo mundo aqui pelo Dia do Servidor Público. Hoje é um dia especial para a gente, e nada melhor do que trazer conhecimento para a gente nesse momento, nesse dia, né? Queria, então, agradecer a Ana Cristina, né, a Amanda, por terem se disponibilizado. Eu acho que o objetivo hoje foi alcançado sim, viu, Ana? E a gente está à disposição também para outros momentos, nós vamos fazer outras campanhas. É que esse ano nós tivemos algumas situações muito sérias no município, Ana, e eu acho que isso veio de encontro com o retorno das aulas também. Então, assim, as crianças retornaram, os problemas vieram atravessá-los, né? Então, estamos aqui resistindo, porque estamos num momento muito difícil, nossa cidade está passando por um momento muito difícil, a gente está em situação de emergência aqui. Nossa! Dos vendavais, a gente teve 2 vendavais sequenciais que atingiu a nossa população, e nós estamos tendo que fazer coisas que antes a gente nunca tinha feito, né? Você falou dos 10 anos de formação, eu tenho 14 aqui em Lobato, e nunca vivenciei uma situação que a gente está vendo no Lobato agora, né? Mas, assim, só para te contextualizar, é que mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, nós não desmarcamos, a gente manteve a data e a gente vai em frente, né? Eu queria agradecer a todos vocês que permaneceram até o final, tá, gente? Muito obrigada, eu acho que o que vale é quem está aqui. Se vocês estão aqui, já valeu a pena, porque eu acho que o nosso objetivo era trazer um pouco mais de informação para todos nós. Eu me incluo nesse grupo, porque eu também não domino sobre esse tema, mas nós vamos começar a nos apropriar, assim, com vocês também. Me coloco à disposição, e acho que é bom abrir, né, se alguém quiser falar alguma coisa. Agradecer também o prefeito Fábio Scaroli, que sempre nos apoia em tudo que a gente faz, tá? E é isso aí, pessoal, muito obrigada. Não sei se os profissionais querem falar alguma coisa, os conselheiros, estou vendo as psicólogas aqui, mas era isso que eu queria dizer, tá? Externar o meu agradecimento em nome da Secretaria de Assistência Social. Eu só gostaria de complementar aqui, a Fabíola colocou assim, ó, podemos contemplar essa temática dentro dos conteúdos programáticos, excelente. É sempre trabalhar com respeito e afetividade, através das conversas e interações com os alunos. E com isso, desenvolver o respeito na relação professor-aluno. Fabíola, excelente contribuição, é isso mesmo, mas nós precisamos que todos estejam com a mesma sintonia para fazer dar certo, né? Então, assim, a Eliana, parabéns, muito obrigada. Só que ela colocou assim, ó, fico indignada quando acontece o bullying e fazem vistas grossas, com desculpas. É algo assim, que a gente está aqui se qualificando, quando Fabíola e Tiara nos convidou, a gente está aqui se preparando para que a gente possa, ó, virar a chave, tá?
Se aconteceu no passado, a partir de agora não pode mais acontecer, porque eu quero que vocês verbalizem esse conteúdo no município de Lobato, tá? Fabíola colocou assim, ó, penso que o cyberbullying ainda é mais difícil de enfrentar. Exatamente, porque está ainda mais silenciado e escondido do que é o bullying. Sim, e é por isso, Fabíola, que eu preciso da família, da escola, da assistência e da saúde, porque senão a gente não vai conseguir. E quando eu falo em assistência, eu estou incluindo o conselho tutelar, tá, gente? Estou falando a assistência social. Ela parabeniza, estou participando na estrada e a conexão não ajuda. Pude ouvir um pouco. Que bom, fico muito feliz, fico assim, muito contente com. Não sei se tem algo que vocês colocaram, eu vi que a lista de presença não estava dando certo, mas eu acho que deu certo. Quero dizer novamente. E não é puxar saco, tá, gente? Mas eu sou fã da Tiara, ela nem sabe, que eu nem conheço ela pessoalmente, mas ela é muito famosa aqui em Maringá, viu? Porque ela é inteligente, viu? Pensa numa menina inteligente. Pessoal, obrigada. Tô vendo agora o rostinho de vocês. E da próxima vez eu vou querer ver vocês, que eu não consegui agora fazer a apresentação. E eu espero ter contribuído. Muito obrigada, viu? Abro a palavra aí para alguém que queira falar. Ana, só lembrando, pessoal, que a lista agora está funcionando, daí eu vou colocar ela ali de novo. Quem não conseguiu fazer, aí faz. Também a gente pode mandar para a Tiara e, né, se alguém ficou ali sem preencher, não conseguiu no momento, pode estar preenchendo depois. E também vai ficar gravado, quem quiser depois, né, novamente assistir ou quiser compartilhar ali com alguém que tem interesse, não conseguiu participar hoje, pode assistir de novo também. Assim que vir a gravação, eu envio, tá, Tiara? E quero agradecer também, foi assim um momento de aprendizado. Por mais que a gente lê ali, estuda, sempre outra pessoa falando, a gente sempre tem um pouquinho ali a aprender. Né? E abro a palavra para vocês também, fiquem à vontade para falar ou relatar alguma experiência. Esse é o momento de vocês, né, colocarem ali as dificuldades, os desafios, que a gente sabe que nesse momento de pandemia não é fácil, né, gente? A gente vive constantemente. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Acho que eu estou compartilhando a tela, mas tudo bem. Leda está compartilhando, tá? Mas a gente sabe que nesse momento de pandemia, tanto para a área da saúde, que não foi fácil, a área da educação também, que a gente teve que lidar com aplicativos, tivemos que lidar ali, né, com a família de uma forma virtual, por meio remoto, fazendo ali apostilas, corrigindo apostilas, tentando trazer o aluno ali sem se desgarrar da educação, e também assistência social, que nesse momento também sempre foi e ainda foi mais essencial ainda nesse momento da pandemia. Então, passo a palavra para vocês, se alguém quiser, né, comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Um de cada vez, gente. Ninguém quer falar nada, então vamos encerrar. Esse restinho de quinta, para descansar. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigada. Eu me coloco à disposição. Tiara tem o meu celular, mas ela é o nosso canal de comunicação, juntamente com a Fabíola. E muito obrigado, obrigado, Valquíria, obrigado pelas mensagens que vocês colocaram aqui. Que bom que você gostou, tá? Acredito que para os próximos anos aí vamos esperar para ver como que vai ser. A gente está aberto aí a novas palestras, tá, Tiara, com a comunidade, para poder sentar, fazer os planejamentos. Ficamos à disposição. Eu confesso para vocês que eu estava sem internet também, aí deixei certo um hotel para mim poder fazer a apresentação, e a internet acabou voltando hoje, eu acabei retornando de Maringá para poder estar aqui com vocês também, porque a Tiara falou, vai acontecer. Eu falei, então a gente vai se mobilizar aqui, e deu tudo certo.
Acho que eu não posso deixar de agradecer a Fia Toloto, que é a secretária de Educação, porque eu estou vendo que majoritariamente os professores que estão aqui são do município. Que Tem orgulho. alguns do estado também, né? Mas a maioria é do município. Então, assim, mais uma vez, o município, ele é destaque, né? Nossa, que bom. Parece que a Fabiola ergueu a mão, é isso? Não sei. Eu quero falar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Eu estou na estrada, se cair, então Tá o vou falar relatório lá dos meninos das cortes? parabéns a Ana e a Amanda aí. Eu não consegui Tá aí, pegar o tá aí? início, Quantos dias peguei no meio aí, mas conseguia ver. E quero Então, beleza, parabenizar vai as ser pessoas presentes, principalmente Isso, a educação, porque é como Isso, você disse aí, exatamente. né? A gente a vida inteira estuda Paulo Freire, e sem a educação, tampouco a sociedade muda, né? Certo. E a gente tem esse papel, Sim, porque sim. os professores, os profissionais da educação, é a escola que vai enfrentar isso de uma maneira ou de outra. Não adianta a gente ficar só com os conteúdos programáticos, porque isso é uma ilusão, né? Então é um assunto diferente, é um assunto novo, né? O cyberbullying, principalmente, porque o bullying sempre existiu, hoje se fala mais, né? E a gente anda bem preocupado com essas questões da tecnologia, né? Todo mundo tem, todo mundo usa, e muitas vezes não é da maneira mais adequada. Então, parabéns, obrigada a todo mundo, como diz a Tiara, que permaneceu até agora, né? Que se dispôs a participar. E é um assunto que a gente precisa discutir, que a gente precisa levar, que a gente precisa mostrar para todo mundo que ele existe, que nós temos que enfrentar. Obrigada, tá, meninas? Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Maria Toloto, a FIA, né, represento a Secretaria de Educação. Quero agradecer, né, essa oportunidade, agradecer a Tiara, a Fabiola. É um trabalho, né, que a gente pretende colher muitos frutos. Então, a sementinha foi lançada e eu agradeço a todos os profissionais da educação que estão aqui ouvindo e participando, e acredito que teremos outras oportunidades e será muito valioso para todos nós, principalmente para os nossos alunos. Muito obrigada. Vai sim. Agradeço. Vamos encerrar então, pessoal. Esperamos ver vocês em breve, em outros momentos aí. Obrigada, tchau. Tchau. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde a todos.